Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo na sala virtual do IGESE, em parceria com a Rede Amigo Espírita e a Rádio Web Fraternidade, enfocando Deus e as leis da natureza, com nosso irmão, nosso amigo, nosso professor, Otacílio Rangel. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. É um prazer estarmos aqui novamente, nessa noite fria. Mas está tudo bem, agradável. A gente vai aproveitando o frio para ficar lembrando do calorzinho. Nós estamos aqui, né, unidos aqui em pensamentos, para aquecer nossos corações, aclarar nossas mentes, né, Otacílio? Com essa noite de estudo muito boa, com os nossos amigos já que estão no chat. Então, para começar, Otacílio, vamos fazer a prece. Você pode fazer para nós, por gentileza? Vamos lá. Vamos buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar as forças superiores da vida, que emanam sempre do coração amigo de Deus, do coração paterno, amorável, que é a nossa sustentação de tudo. Querido Pai Celestial, nesse instante em que nos reunimos em torno dos ensinamentos espirituais que nos descem, dos espíritos bondosos, mensageiros de teu amor, trabalhadores com Jesus, que dirige o planeta Terra.
Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos raciocinar em cima desses conhecimentos que nos auxiliam no entendimento de nós mesmos como seres em evolução. Abençoe, Senhor, todas as criaturas que vivemos na Terra, para que possamos, o quanto antes, nos despertarmos para os significados profundos da realidade espiritual que somos, para que possamos viver como irmãos verdadeiros, como companheiros de evolução, como amigos, vivendo todos juntos nesse planeta amoroso que nos abriga no nosso processo evolutivo. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a termos a nossa inteligência ampliada, os nossos sentimentos dilatados, para que possamos perceber com toda a profundidade possível os ensinamentos espirituais que nos vêm através desses amigos bondosos. Que tenhamos uma noite cheia de paz e de alegria, Senhor. Que assim seja. Otacílio, eu queria primeiro fazer um agradecimento ao Juliano pelo suporte que eles nos deu. Eu não tive oportunidade, que a minha internet lá no Rio estava ruim demais. Mas muito obrigado, Juliano. Um grande abraço aí a você pelo apoio aí. E dá uma boa noite aí para os nossos amigos internautas aí, né? Já está todo mundo aí. Marilda, Carmela, Dinal, Marcondes, Antônio Claro, Ricardo, o Marcos. Então, boa noite a todos aí. Vamos lá, Otacílio. A palavra é toda sua. Vamos lá. Boa noite a todos. Antônia Clara, Adão, Ricardo, Marcos, Kate, Daniele, Sandra, todos vocês. Somos aqui um grupo de espíritos, ainda no corpo físico, buscando todos nós como um grupo de espíritos querendo progredir o conhecimento que a doutrina espírita tão beneficamente nos concede. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei de evolução, que nós já demos uma introdução nela no estudo passado, de sexta-feira, quando falamos, usando a ideia do Big Bang, ou a ideia do universo que expande a partir de um ponto, porque a palavra Big Bang não significa, não é significativa para explicar, não é, essa evolução do nosso universo. Mas a gente viu, né, que com essa ideia, o nosso universo começa com um ponto extremamente energético que se expande e vai criando espaço-tempo, à medida que cria espaço, vai diminuindo a densidade de energia, que já nessa situação cria partículas e antipartículas que também reagem de volta e devolvendo isso em energia, num processo contínuo, até que na expansão há espaço suficiente para que as partículas tenham dificuldade de se encontrarem umas às outras para reagirem entre si e comece, então, a ter como resultado matéria, partículas materiais cada vez mais abundantes, formando os primeiros átomos mais leves, não é? De hidrogênio e hélio, principalmente, são os dois átomos mais leves da nossa tabela periódica, e vai se desenvolvendo com isso, e à medida que o espaço amplia, que vai criando cada vez mais espaço, a quantidade de partículas vai aumentando substancialmente,
através da transformação de energia em matéria, até que essa matéria começa a exercer uma força atrativa umas sobre as outras e começam a aglomerar-se, formando, então, os núcleos primeiros das estrelas, não é? Que a gente chama de protoestrelas. A palavra proto significa primeiro, as primeiras sementes, vamos dizer assim, de estrelas, que vão crescendo, se organizando, agregando cada vez mais massa, até que se transformam em verdadeiras estrelas gigantes, não é? Criando aglomerados de estrelas que acabam se organizando em torno de estrelas extremamente massivas, com muita massa, milhões de massas solares, que começam, então, a fazer com que as estrelas gravitem em torno de um centro comum e começam a formar as primeiras protogaláxias, porque as galáxias são aglomerados imensos de estrelas girando em torno de um centro comum, que hoje nós sabemos, através de descobertas recentes da nossa ciência moderna, de que cada centro de galáxia tem um enorme buraco negro muito massivo, que estrutura, portanto, as galáxias como uma família de bilhões de estrelas girando em conjunto. A nossa galáxia se formou assim, e a nossa galáxia tem da ordem de 10 bilhões de anos. O nosso Sol tem a metade da idade da nossa galáxia, tem 5 bilhões de anos, porque continua se formando estrelas. Há estrelas muito novas, não é? Por exemplo, as Pleiades têm só 200 milhões de anos. Nosso Sol tem 5 bilhões de anos. Então, as Pleiades ainda não têm sistema planetário formado, porque os sistemas planetários também demoram a se estabelecerem, porque há um caminho evolutivo para cada uma dessas coisas. Então, todas essas estruturas do universo têm um começo e têm um desenvolvimento. É para esse desenvolvimento em direção a um processo com objetivos bem determinados pela inteligência suprema do universo, é que a gente chama de lei de evolução. Então, tudo começa simples e vai se estruturando e tomando formas complexas. Então, o nosso Sol, por exemplo, que se formou à base de átomos de hidrogênio e hélio, através dos processos de fusão nuclear, foi fazendo os átomos mais pesados. E hoje a gente encontra no Sol até metais, como ferro, não é? Átomos como sódio, nitrogênio, não é? Oxigênio, enfim, toda essa estrutura atômica que vai sendo formada por fusão nuclear. E essa fusão nuclear vai se desenvolvendo e formando átomos cada vez mais pesados. E quando a fusão de átomos maiores começa a ocorrer, a temperatura do núcleo dessas estrelas aumenta tanto que elas podem explodir. Então, dependendo da massa que ela tem, elas explodem. Na explosão, como é uma reação extremamente violenta, forma-se fusão nuclear de átomos pesados, formando os átomos mais pesados da tabela periódica, como mercúrio, chumbo, urânio, tórios, todos os elementos transurânicos. Então, as estrelas têm uma evolução que começa com átomos simples e termina com átomos muito complexos, porque elas foram criadas pela inteligência suprema não só para agregar gravitacionalmente à sua volta planetas que vão desenvolver vidas, mas também para fazer átomos mais pesados. São os laboratórios de constituição
dos átomos, da matéria que a gente conhece. Então, é muito bonito a gente entender que a lei de evolução tem um propósito. Então, a lei de evolução descoberta aqui na Terra para o processo da vida, com os estudos, né, de Lamarck e de Darwin, deu para nós uma noção clara do processo de evolução nos processos da vida. E a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, na parte que fala dos 3 reinos, a segunda parte do livro dos Espíritos, já no final da segunda parte, onde Kardec organiza as perguntas e as respostas sobre os 3 reinos, os Espíritos mostram para Kardec, que inteligentemente vai conduzindo as perguntas, que os animais estão relacionados entre si, conosco como homem, como processos de evolução da vida. E aí, os cientistas, estudando também a vida, o aparecimento da vida no nosso planeta, têm informações preciosas para nós. E a gente pode resumir essa evolução da vida na Terra da seguinte maneira. Há cerca de 3 bilhões de anos atrás, não é? No caldo quente dos mares, dos oceanos, moléculas que já tinham sido formadas pelas imensas descargas elétricas e radiação ultravioleta, não é? Foi organizando estruturas moleculares, formando aminoácidos, formando cadeias peptídicas, ligando aminoácidos uns nos outros, foi formando os lipídios, as gorduras, as moléculas gordurosas, e esse caldo dentro dos mares começou a se organizar, separando, porque as moléculas de lipídios, de gorduras, não gostam de água. Então, elas se organizam com a parte polar que ela tem, com a parte não polar, que é uma molécula complexa, ficando a parte polar em contato com a água e a parte carregada em contato com a água, porque a água é um dipolo elétrico, ela tem separação de carga nela, e enquanto a parte apolar ficava para dentro, então formaram as primeiras membranas celulares e separou, por isso mesmo, nesses aglutinados de moléculas, um ambiente externo, que era a água, e um ambiente interno que ficou preso dentro dessas membranas, não é? E ali pôde, então, começar os primeiros organismos mais rudimentares, que os cientistas chamam de coacervados. Dos coacervados, um passo adiante é a célula viva. E aonde existe vida, há princípio inteligente. Então, diferentemente da ciência humana, que admite a vida como uma expressão das coisas materiais, nós aprendemos pela revelação espírita, não pela ciência, mas pela revelação espírita, que a vida é a expressão do princípio inteligente que se agrega à matéria. Então, vejam que coisa interessante. Os primeiros processos da vida, que são os organismos unicelulares, mais antigos de 3 bilhões de anos atrás, as primeiras bactérias, né, são já expressão da vida, manifestação do princípio inteligente, aquilo que André Luiz chamou ali no primeiro capítulo de Evolução em Dois Mundos, de mônadas celestes. As mônadas celestes são princípios inteligentes que já se organiza
com o fluido cósmico à sua volta para fazer um protótipo de um corpo perispiritual, associa-se com esses coacervados, sofisticando-os, criando a expressão da vida celular. E a vida celular permaneceu na Terra de 3 bilhões de anos atrás até 1,5 bilhões de anos atrás, onde as células nas experienciações foram enriquecendo o princípio inteligente que armazena como memória as informações experienciais que elas tiveram, não é? Precisou de dar um salto de qualidade nos processos da vida, porque precisava de experiências mais complexas, começa a organizar a vida pluricelular, associar-se com outras células e criar pequenas expressões de vida coletiva, com as algas que se organizavam, que se estruturavam em multicelulares, expressões multicelulares da vida. Até que nesse processo de desenvolvimento foi se desenvolvendo a capacidade de aproveitar a energia através da luz, da fotossíntese, as primeiras algas verdes surgem, e através dos processos de aglutinação de organelas especiais, que trabalhavam o processo de energia, de transformação de energia solar em energia química, portanto, para utilizar nos processos da vida, a vida foi se sofisticando cada vez mais e surgiram com isso as primeiras plantas. E essas plantas puderam sair das águas, migrar para a terra e criar uma verdadeira vegetação primordial no nosso planeta há um tempo muito antigo. Mas a vida foi se expressando também de outras formas, através de variedades diversas, porque algumas células começaram a aproveitar, porque no processo vegetal, esses organismos vegetais, aproveitando a luz solar, transformava o gás carbônico CO2, não é, por decomposição, em água e oxigênio. E o oxigênio foi formando uma atmosfera, misturando com nitrogênio, formando uma atmosfera rica em oxigênio. E a partir disso, células aprenderam a aproveitar as energias do processo de oxigenação, diferentemente de aproveitar a energia da luz na fotossíntese, e começou os primeiros processos bioquímicos de transformação de energia a partir do oxigênio, devolvendo nesse processo a formação de CO2 e água, e criando processos bioquímicos diferenciados, fazendo também um outro tipo de célula que deu origem à célula animal. Então, a gente tem dois ramos nesse processo de expressão da vida, a vida vegetal e a vida animal. E essas células se aglutinando e se organizando, aprendendo a cooperar umas com as outras, começaram a formar os primeiros organismos rudimentares que a gente observa há pouco menos de 1 bilhão de anos atrás. Até que, dentro dessas águas mornas, começaram a surgir processos diversos de vida, tanto vida vegetal quanto vida animal. E foi se especializando nisso, de modo que há 650 milhões de anos atrás, os nossos mares já eram cheios de espécies rudimentares de vidas, já organizadas, pluricelulares, com organismos próprios de aproveitamento dos processos metabólicos na formação
e desenvolvimento da vida, transferindo essas experiências sempre acumuladas na memória do princípio inteligente. Memória absolutamente inconsciente. É arquivos de experienciação. Apenas arquivos de experienciação. Com os processos de sofisticação da vida, esses processos repetitivos foram formando os primeiros organismos com possibilidades de adaptação, porque as células se enriqueceram de moléculas do tipo genética, da DNA e RNA, e acumulando essas informações, essas experiências nessas moléculas, codificando experienciações, criando genes para repetir esses experimentos no processo de divisão celular, porque o princípio inteligente passava um tempo numa dessas células, a célula morria, ele tinha que se adaptar a uma outra célula. Nessa adaptação a outra célula, ele vai criando os processos de experienciação diferenciado, até atingir organismos mais complexos. E foi assim que a vida seguiu um caminho evolutivo até chegar à fase da consciência da própria individualidade no ser humano. Vejam que eu estou fazendo aqui um resumo extremamente rápido de um processo que gastou bilhões de anos, né? Milhões e milhões de anos, para ser realizado no processo evolutivo, seguindo uma linha de complexação. Então, a evolução permite, porque no princípio inteligente existe uma propriedade especial, que é a capacidade de arquivar experiência, criar uma espécie de memória. E essa organização mais sofisticada foi virar a memória instintiva nos animais mais sofisticados, que também perdura no homem. Mas no homem, o princípio inteligente adquiriu uma nova propriedade, que foi a consciência da própria individualidade. Na construção da experiência, né, de adquirir a noção da própria individualidade, portanto, a consciência de si mesmo, o princípio inteligente deixa de ser um princípio inteligente inconsciente para ser um princípio inteligente consciente, ou seja, um espírito, um verdadeiro espírito, com consciência da sua própria existência. Por isso mesmo, capaz de ter acesso às suas primeiras memórias conscienciais, e vai através do processo evolutivo de experienciação em experienciação, através do nascer, viver, morrer, tornar a nascer, tornar a viver, seguir no processo contínuo de aquisição de informações e desenvolvendo a memória consciente, até chegar ao estágio aqui na Terra em que nós nos encontramos hoje. Então, vejam como é bonita essa lei de evolução. Então, a doutrina espírita nos revela uma série de leis gerais da vida, que a gente pode enunciar como a primeira delas, a lei de evolução. Mas junto com a lei de evolução, que leva o princípio inteligente à experienciação, a capacidade de arquivar experiência e repetir esses processos num outro processo da vida material. Por isso mesmo, o nascimento e a morte começam a fazer parte desse processo, que são os rudimentos da lei que nós hoje chamamos de lei da reencarnação.
Então, lei de evolução, nascimento e morte, ou lei de evolução e de reencarnação, ou de voltar à vida material depois que a vida material termina, aquele princípio inteligente perdura, ele é indestrutível. A matéria se reorganiza, mas o princípio inteligente não perde aquilo que já adquiriu, porque ele arquiva como memória. Então, nesse processo de voltar ao contato com as coisas materiais, numa espécie de processo reencarnatório primitivo, esse princípio inteligente vai acumulando na sua capacidade de arquivar cada vez mais informação. É muito bonito isso. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, ele resume isso da seguinte maneira. No livro Evolução em Dois Mundos, intitulado esse capítulo 3, Evolução e Corpo Espiritual. E diz o seguinte: podemos acompanhar nesse capítulo, de forma rápida, a formação e estruturação do corpo físico e do perispírito simultaneamente na Terra, através do progressivo desenvolvimento da própria vida. E ele diz assim: desde as primitivas bactérias, passando pelas algas unicelulares, incorporando o processo fotossintético no aproveitamento energético, e que se associando em vida pluricelular, começam os primeiros protótipos dos vegetais multicelulares, que, por sua vez, saindo das águas, vieram constituir as grandes florestas. Com o processo de morte e renovação, o princípio inteligente tem a oportunidade do recomeço com um passo à frente, desenvolvendo-se pelas necessidades constantes de novas aquisições e novas experienciações, seguindo na direção dos primeiros artrópodos, que são vidas muito primitivas, lá de 650 milhões de anos atrás, de tecido quitinoso, cheio de quitina, que é a mesma proteína que tem no nosso cabelo, formando exoesqueletos, quer dizer, estruturas duras por fora, como as conchas, aproveitando agora a energia no processo da oxigenação e circulação através dos fluidos do corpo, ensaia os primeiros passos na aquisição da circulação sanguínea futura. E de passo em passo, através do processo repetitivo progressivo, o princípio inteligente vai estruturando ao redor de seu foco inteligente o perispírito, o corpo espiritual, juntamente com o arcabouço biológico apropriado à vida em nosso planeta. Mantém na intimidade do perispírito os recursos para a repetição progressiva, a memória das aquisições feitas, para ele repetir progressiva no corpo físico, sob o impulso do centro mental, que é onde fica a sede do princípio inteligente. Assim, depois de alguns bilhões de anos, a faixa inaugural da razão é finalmente atingida, onde o espírito, então, já conta com seu sistema duplo de corporificação. Um apropriado para a vida física no planeta e outro para a vida, o perispírito, apropriado para a sua expressão no mundo espiritual. E também esse corpo perispiritual funcionando como laço de união do espírito com o corpo biológico. Nesse processo evolucionário de estruturação, o princípio inteligente desenvolve a sua capacidade sensorial
incorporando mecanismos automáticos como instinto, percepções, memória, etc. Recursos necessários para que a vontade se expresse na inteligência e no sentimento, que são os atributos essenciais do ser espiritual quando conquista a razão. Sua evolução continua, segue, sempre, até atingir a angelitude. É um lindo resumo que André Luiz faz para nós sobre esse processo. É muito bonito a gente entender a lei de evolução, não é? Dessa maneira, porque ela não é uma lei de evolução puramente material. Mas aqui a gente pode dizer o seguinte, que a lei de evolução, ela segue um processo muito demorado e prolongado. Mas, quando você atinge uma determinada situação, alguma espécie, aquela espécie precisa acumular uma série de informações para progredir e dar origem a novas espécies. Então, a gente divide a lei de evolução em fases progressivas. Por isso, para o ser humano, a gente pode, ao invés de falar de lei de evolução, a gente pode falar só de lei de progresso, porque nós já estamos na fase da consciência da nossa própria individualidade e nós vamos sofisticar esse processo, desenvolvendo a nossa inteligência e os nossos sentimentos através das experienciações diversas, via o processo repetitivo reencarnatório, a fim de que a gente progrida, adquira o progresso na fase humana, até que o homem, muito mais evoluído e menos material, tenha um contato muito mais íntimo com a realidade espiritual. A distância entre o mundo espiritual e o mundo físico vai diminuindo com o progresso espiritual do espírito na vida humana. Então, por isso que Kardec, lá no livro 3, na parte 3 do Livro dos Espíritos, ele não fala na lei de evolução, mas fala na lei de progresso. Porque a lei de progresso é o estágio numa dada espécie de aquisição, desde o mínimo para aquela espécie até o máximo que aquela espécie pode adquirir. Então, vejam, por isso é que a gente tem também os chimpanzés evoluindo, a gente tem os orangotangos evoluindo, a gente tem as diferentes espécies progredindo num processo de progresso, dizendo para nós o seguinte, que os símios mais antigos eram menos desenvolvidos que os símios de hoje, porque na espécie símio houve também progresso. Então, as espécies progridem depois de estabelecidas, permitindo que cada uma dessas espécies represente um nicho de experienciação para que o princípio inteligente vá de espécie em espécie, progredindo, evoluindo, adquirindo experiências evolutivas, mudando de uma espécie para outra, até atingir a consciência da própria individualidade, onde atinja a espécie humana. Por que a espécie humana é a desejada? Porque na espécie humana, esse princípio inteligente adquirido consciência da própria individualidade, ele vai desenvolver um outro aspecto que não é desenvolvido nas espécies animais, que é o valor moral, a consciência de um ser superior. Então, é nessa fase humana que o princípio espiritual, tornado espírito humano, vai se desenvolver, adquirindo os recursos necessários
para tomar consciência cada vez mais profunda da inteligência suprema criadora do universo. Por isso mesmo, ele vai se desenvolvendo moralmente. Os espíritos, no livro dos espíritos, deixa isso muito claro nas perguntas finais dessa segunda parte, quando nas perguntas 590, 598, 595, por exemplo, a 595, Kardec pergunta: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E eles respondem: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Olha que lindo. Os animais progridem, pergunta 602, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação, porque eles não têm vontade própria, não têm consciência da própria individualidade ainda. Portanto, os animais não estão sujeitos à lei de causa e efeito como expiação. É muito bonito esse capítulo. Há uma pergunta muito interessante que Kardec faz, que é linda, que é a pergunta 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Pergunta Kardec: então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma, porém no homem passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Aí tem uma pergunta 607, também muito interessante. Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Olha, mostrando a relação do princípio inteligente evoluindo, como descreve André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Aí vem uma pergunta 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não é certo? Aí os espíritos respondem: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação, por efeito da qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, entra no período da humanização, começando a ter a consciência de seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus
e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então, vejam, meus irmãos, que essa lei de evolução está colocada no livro dos Espíritos e está desenvolvida lindamente no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e também no livro Evolução Anímica, de Gabriel Delany. No caso do livro de Gabriel Delany, quando ele escreveu o livro, a célula ainda não estava descoberta na sua intimidade, porque o microscópio era muito pouco desenvolvido ainda. A gente nem sabia que as células tinham núcleo. Então, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, é mais moderno, mais detalhado, mais cheio de informações do que o livro do Gabriel Delany, mas vale a pena ler, estudar os dois. Então, a lei de evolução, ela é fundamental no processo, porque representa o impulso de Deus na sua criatura para que ele siga adiante, evolua, cresça até atingir a capacidade de reconhecer o próprio Criador. Então, é lindo. Para mim, a lei de evolução é um impulso de Deus dentro de tudo que é criado por Deus, porque Deus não cria pronto. Deus cria num processo continuado que se chama lei de evolução. Então, vamos conversar entre nós agora, porque eu acho que eu enchi a cabeça de vocês de informação e vocês devem estar cheios de perguntas para fazer. Tassiro, muito bom, muita informação, né? A gente aprende na escola, a gente começa a estudar história, né? Quando a gente começa lá no homem pré-histórico, né? Mas você vê lá de tempos atrás, né? Lá do mineral mesmo, né, Tassiro? A gente começa usando a estrutura atômica, né, para poder expressar os primeiros processos da vida, as primeiras moléculas mais simples. Então, a gente tem um longo caminho evolutivo. Mas, como princípio inteligente, indestrutível, a gente será um dia anjo, não Nem é? diz aqui o Marcos, aqui, do Espírito átomo ao puro, arcanjo. do átomo ao arcanjo. Como diz o próprio Livro dos Espíritos também, não é, Marco? Legal. Vamos lá, Otacílio. Tem a primeira pergunta que foi colocada no chat pelo Daniel Rosa. Professor Otacílio, dentro de um mesmo princípio inteligente de que todos são espíritos em evolução oriundos do mundo espiritual, reencarnando-se sempre, os não espíritas têm essa consciência implícita? Olha, quem fez a pergunta foi o Daniel, Daniel. Daniel, qual era a consciência que você tinha dessas coisas quando você não era espírita ainda? A resposta está dentro de nós, não é? A gente, às vezes, nem pensava nisso porque não tinha ainda a motivação para isso. Por isso, a grande motivação para a gente compreender essas coisas é se descobrir espírito imortal, mesmo no corpo físico. Por isso, eu diria que o grande desafio da nossa humanidade moderna, a de hoje, de todos os seus constituintes, é a descoberta do espírito em si mesmo. vamos lá, Otacílio. Tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Professores,
Estou lendo o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Quais livros o senhor indica para apoio para compreender a complexidade da linguagem do livro? Um pouco de biologia molecular, um pouco de biologia celular, um pouco dos processos da vida das espécies, porque, na verdade, ele usa a biologia para fazer isso. Então, a gente tem que estudar ciência. Temos que estudar muito, então, né, Otacílio? Bastante. Não precisa ser especialista em nada, basta ter um conhecimento geral sobre a biologia, da microbiologia, da biologia molecular, um pouco, né? Porque ele vai falar de moléculas, de células, de organismos, né? De processos evolutivos de formação de fotossíntese, de oxigenação, de formação de estrutura óssea, de exoesqueleto, depois esqueletos internos, como nós somos. Quer dizer, foi todo um ensaio preparativo para uma vida sofisticada, que é a vida do ser humano. E essa pequena explanação, Otacílio, já vem com essa colocação do Ricardo aqui, ó. André Luiz explica o porquê que a série que vinha comentando a vida no mundo espiritual passa por um aprofundamento de bases fundamentais. Olha, na verdade, o André Luiz fez um trabalho muito bonito com a série de livros que ele escreveu, porque ele começa descrevendo o mundo espiritual para nós após a morte no livro Nosso Lar. Depois ele fala da conexão, não é? No livro Mensageiros, da conexão da vida no mundo espiritual com a vida física. Depois ele especializa isso no livro Obreiros da Vida Eterna, mostrando no livro Missionários da Luz, mostrando os processos da interação do mundo espiritual com o mundo físico e o processo reencarnatório. Porque ele descreve o processo reencarnatório da reencarnação de Segismundo com detalhes para a gente acompanhar esse mecanismo. Aí, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele vem e fala especificamente sobre a desencarnação e dos estágios espirituais que a gente passa nas regiões de sombra, muitas vezes, por causa dos nossos desatinos. Não é? E vai sofisticando as informações até chegar, não é? Em nível de explicar funcionamento do cérebro, compartimento em 3 andares da estrutura psíquica, como o subconsciente, o consciente, o superconsciente, não é? Que ele vai fazendo isso nos livros que ele vai escrevendo para nós. Aí entra no livro Evolução em Dois Mundos para dar uma ideia do processo de evolução, tá certo? Entra no livro Mecanismo da Mediunidade para mostrar os mecanismos de desenvolvimento e aparelhamento do processo comunicativo entre o mundo espiritual e o mundo físico, para depois, então, descrever casos específicos, como ele vai fazendo no livro Sexo e Destino, e a Vida Continua, assim por diante. Então, a série de André Luiz é uma série rica em informação. Ele faz isso porque não foi ele que planejou, ele foi um instrumento para isso. Quem planejou isso foi uma equipe de espíritos no mundo espiritual, não é? Que assessorou o André Luiz e o Emmanuel, através do Chico, para poder trazer para nós esse conteúdo de informação da realidade espiritual que nós somos. Lá na frente a gente vai voltar nesse assunto do André Luiz, viu, Otacílio, da série dele. Tem uma pergunta lá, mas vamos seguir a ordem aqui. O SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec, pergunta: Professor Otacílio Rangel, como podemos entender as deficiências no corpo físico em relação à evolução espiritual? Olha, na verdade, o corpo físico não tem deficiência.
nós temos um corpo físico extremamente bem preparado para evoluirmos nele bastante como espírito, sem precisar de novas modificações genéticas para aprimorar o nosso corpo físico. Jesus é um engenheiro sideral, um biólogo extremamente competente, capaz de ter nos auxiliado nessa preparação de maneira tal que o corpo físico que nós temos hoje, nós, como espírito em evolução, ainda não sabemos utilizar toda a potencialidade que ele tem. Portanto, ele não é deficiente. Deficiente é ainda o nosso estágio evolutivo que não sabe aproveitar esse corpo que Deus nos oferece. Aqui tem um agradecimento, Otacílio, da Marina de Carvalho Fonte. Querido amigo Otacílio, somos sempre gratos por todo o conhecimento que sempre compartilha conosco. Olha, Marina, esse é meu dever. O que adianta eu estudar, aprender para mim mesmo? A gente tem que aprender para servir. Todo instrumento de aquisição que cada um de nós vai fazendo é para ser colocado a serviço do nosso semelhante. E eu não faço mais do que exercitar esse dever que todos nós temos de compartilhar as melhores coisas. E o Marcos também colocou aqui, eu acho que o coração do professor Otacílio é bem maior que o Taj Mahal. Meu coração é pequenininho, Marcos. Você ainda não viu ele. Nem eu. E a Diná tem uma pergunta, Otacílio. Professor Otacílio, nos mares também há evolução espiritual e podemos acreditar em espíritos habitando aí? Se os espíritos estão em todo lugar. Li sobre isso no livro Agon, Espíritos do Fundo do Mar. Olha, tem muita fantasia nessas coisas, Diná. Daqui um pouco, se a gente bobear, a gente vai acreditar em sereia. Não é bem assim. Há vida nos mares, mas as vidas nos mares são mais primitivas do que a vida humana. Porque a vida no mar é muito mais limitante para o espírito humano do que a vida na atmosfera como nós temos. Portanto, é claro que os espíritos podem ir em qualquer lugar, porque o espírito não sofre a ação da matéria grosseira quando o espírito está desligado do corpo físico. Portanto, um espírito pode entrar no fundo do mar, pode entrar dentro de um vulcão, pode entrar em qualquer lugar que ele não é afetado pela coisa material. O espírito é indestrutível, tá certo? Mas o espírito só vai para dentro, para o fundo do mar, para aprender coisas. Mas ele não pode ir com o corpo físico, tá certo? Porque o nosso corpo físico não está preparado para viver dentro d'água por muito tempo. A gente pode mergulhar, né? Ficar uns 3, 4, tem gente que fica até 5 minutos mergulhando sem respirar. E tem pessoas que podem entrar numa batisfera que está preparada para aguentar a pressão do fundo do mar, né? E afundar no fundo do mar para sondar, fazer filmes, tirar informações, né? Para trazer para a superfície. Mas nós não podemos evoluir dentro da água, porque o nosso corpo físico não serve para isso. Então, as espécies que são marinhas são mais atrasadas do que o homem. Bacana. Otacílio, o Marcos complementou aqui, sim, professor Otacílio, tanto que a palavra célula significa pequeninas células formadas pelo espaço vazio das células mortas dentro da madeira sob análise por meio do microscópio. Foi a partir daí, da análise de cortiça, de madeira, né, principalmente cortiça, olhada no microscópio, que foi percebido que aquele material orgânico, mesmo seco, era formado de
células que se aglutinavam, que se encostavam umas nas outras. E como são células muito pequenas, a gente chama de células, porque esse prefixo célula significa muito pequeno. Que vem isso do latim, é originário do latim. A palavra em italiano, pequeno, é piccolo, célula, piccolo. Tá certo? Vem do latim, esse diminutivo. E voltando aqui, Otacir, o Ricardo pergunta: professor, por que André Luiz não escreve mais sobre a vida no mundo espiritual, além da série já publicada entre os anos 1950 e 1960? Porque nós ainda nem sequer compreendemos as obras que ele escreveu. Então, para que dar mais alimento sofisticado para quem não aproveitou o que já recebeu? E segundo, para continuar escrevendo coisas assim, é preciso de ter médiums adequados para isso. Tá certo? Então, o mundo espiritual vai revelando as coisas para nós na medida em que nós somos capazes de absorver esses conhecimentos. Então, é devagar, mas é sempre. Aí, Ricardo, a gente pode fazer a seguinte pergunta: quantos de nós aqui, que estamos reunidos aqui, que já leu, já estudou a série inteira de André Luiz? Então, para que a gente quer mais livros se a gente ainda não estudou esses? O Taciro Marcos de Carvalho coloca aqui, responde ao Ricardo, né? Existe uma obra de edição esgotada para auxiliar a leitura da Evolução em Dois Mundos, é o Elucidário. Alguém escreveu um livro realmente fazendo, explicando cada termo que o André Luiz coloca no livro. Mas, olha, não há nada que um pequeno dicionário na mão e alguns livros de biologia básica não ajude. E a Sônia que fez uma pergunta aqui. André Luiz consegue explicar a evolução porque ele tem uma de suas encarnações, porque ele em uma de suas encarnações foi médico, ou todos temos esse entendimento no mundo espiritual? Todos que estudamos, porque o André Luiz teve que estudar para escrever. Ele não escreveu isso de repente. Vejam a trajetória do André Luiz no seu próprio livro. Como é que ele começou? Ele era médico no mundo espiritual? Não, ele voltou como médico, né? Porque o corpo, ele era médico aqui, desencarnou, mas lá no nosso lar, o primeiro trabalho dele era de faxineiro e cuidador na Câmara de Auxílio. Ele não começou de cima, ele começou de baixo. Então, quem começa de baixo com humildade, com coragem de estudar, cresce, aprende, desenvolve e recebe tarefas importantes com isso. Então, ele recebeu essa tarefa, porque ele estava preparando-se, preparou-se para trazer essa série de livros orientando a gente sobre o mundo espiritual e sobre a relação do mundo espiritual com o mundo físico. O Taciro, o SEAC, ele colocou sobre aquela colocação, né? Porque o André Luiz faltam médios com conhecimentos ou de porte moral evoluídos? As duas coisas. Não tem ou nessa história. Vocês vejam que alguns dos livros que têm mais ciência do André Luiz foi escrito em parceria, psicografado em parceria. Não é? Em parceria de quem? Do Chico Xavier, que tinha uma mobilidade mediúnica maravilhosa e não é um espírito ignorante. Ele era um homem com pouca instrução, mas não era um espírito ignorante. Chico Xavier tem um nível de evolução
muito grande, já teve muitas e muitas vidas, se preparou bastante ao longo de muitas encarnações. E, ao mesmo tempo, aproveitou da possibilidade do médium Valdo Vieira, que era médico, e que tinha também recursos para atender às necessidades intelectuais que o André Luiz precisava para escrever esses livros. A gente esquece do Valdo Vieira, mas eu não esqueço, não. Eu sou muito grato tanto ao Chico Xavier quanto a Valdo Vieira. Não importa se ele depois escolheu um novo caminho para ele, isso é problema dele. Mas ele, enquanto trabalhador junto com Chico Xavier, deu contribuições preciosíssimas para nós, os espíritas. E temos que ser gratos a isso. Então, Tarsilo, o pessoal aqui já está agradecendo as reflexões. E tem uma internauta, uma companheira de estudo, que está pedindo orações aqui, que ela está com a Maria das Neves, está pedindo, ore por mim, cura do câncer nos ossos e pulmão. Olha, Maria de quê? Maria das Neves. Maria das Neves. Olha, minha amiga, não se preocupe. Tenha confiança em Deus. Eu sei que é doloroso a gente ter problemas de saúde, especialmente essas doenças que vão devagarinho corroendo a nossa vida biológica. Mas você é um espírito imortal. Nós todos somos espíritos imortais. Essas doenças do corpo, se bem suportada e compreendida com confiança em Deus, nos liberta como espíritos imortais que somos. Tenha confiança em Deus e siga com coragem em frente. Eu sugiro a você, minha amiga, a ler o livro Boa Nova, a lição de número 6, Fidelidade a Deus. Vai te fazer muito bem ao espírito. Nós vamos orar por você, sim. O Valdo Vieira, a Daniele também, pelos ensinamentos, o Ricardo dando boa noite. E o Marcos colocou também que existe cópias disponíveis na internet do livro. Isto. Então, peço a você que faça a nossa prece de encerramento, por gentileza, para que podemos encerrar essa calorosa noite de estudo, né? Na próxima sexta-feira, nós vamos juntar a lei de evolução para o ser humano agora, tá certo? Vamos falar da lei de evolução no homem, para o espírito humano. E aí vamos ter que associar à lei de evolução outras 3 leis. A lei da reencarnação, a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Mirela, um abraço, um beijo para você. Vamos então agradecer a Deus. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, estudar, Senhor, estas informações que chegam do mundo espiritual para nós, é nos aproximarmos de Ti, Pai do céu, e de Ti, querido Mestre Jesus, porque Tu és, como governador espiritual do nosso planeta, o amoroso executor das leis espirituais e físicas que nos governam nesse planeta. Representando para nós a presença de Deus em nós através de Ti, como nos ensinaste, que ninguém ia ao Pai, ninguém de nós aqui que vivemos na Terra,
vai ao Pai, senão através de ti, querido Mestre Jesus. E esses conhecimentos que nos ajudam a compreender a sabedoria divina, nos aproxima do nosso Pai Celestial, tanto quanto nos aproxima de ti, nosso irmão mais velho, nosso mestre, que cuida da nossa evolução no nosso planeta. Por isso agradecemos do fundo do nosso coração as oportunidades preciosas que temos de aprendermos juntos essas lições de sabedoria do mundo espiritual que nos chega. Te pedimos ainda, Senhor, força, coragem e bom ânimo para não nos esmorecermos diante das dificuldades que a vida nos oferece, como provas, como testes para nossa fidelidade ao nosso Pai Celestial. Ajude-nos, Senhor, a estarmos contigo sempre. Abençoe a nossa irmã Maria das Neves, para que ela tenha força, coragem e bom ânimo. Ajude todas as pessoas que sofrem nesse mundo, Senhor, para que todos eles tenham força, coragem e bom ânimo. E ajude-nos, Senhor, para que nós possamos, com força, coragem e bom ânimo, ter alegria cada vez mais em nossos corações. Abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja, Senhor. Então, agradeço você, Otacílio, a todos os nossos mais de 80 amigos que estiveram conosco nessa aula, nesta noite. Né? Um bom fim de semana a todos, uma boa noite. E até a próxima sexta-feira. Um grande abraço, né? Um abraço virtual, para que todos nós estejamos na próxima sexta-feira para mais uma noite de estudo. Então, obrigado, Otacílio. Eu que agradeço, Ronaldo, de coração, sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus.